antes de qualquer coisa que eu pretendo fazer, eu sempre tenho uma rotina, eu gosto de ter uma rotina. Então aí eu tô gravando um pedacinho, eu já tinha andado de bicicleta, já tinha tomado meu café da manhã com calma, e aí tava fazendo a minha leitura diária da Bíblia. Então eu gosto de, antes, né, de começar meus afazeres, ter este momento que eu acho que daí eu já, quando eu começo a fazer eles, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu já começo sabendo que o mais importante já fiz. Então eu consigo, parece que focar no que eu preciso fazer, porque o que pra mim é mais importante, eu já comecei a fazer. Então eu quis mostrar essas ceninhas só como uma dica, né, de como eu começo. Olá, eu sou Eliane, eu sou uma modelista recém-formada, então eu tô aqui me desenvolvendo, né, aprimorando ainda mais as coisas que eu aprendi. E o meu intuito de estar compartilhando essas coisas aqui no YouTube foi porque, meu intuito principal, porque uma das coisas que me ajudou muito eu escolher começar o curso e fazer isso foi uma amiga muito querida que eu tenho, e ela me incentivou muito a fazer esse curso, me incentivou muito a comprar máquina de costura, a começar a fazer essas coisas. Ela trabalha com isso hoje em dia. Na época ela também tinha acabado de comprar a máquina e ela foi muito. Ela sempre estava um pouquinho na frente assim do que estava fazendo e ela mandava as coisas que ela estava fazendo. E eu acredito que o ela, assim, para mim foi algo que me ajudou muito a ingressar nessa área. E, e eu ficava sempre pensando, poxa, imagina se eu não tivesse ela para tirar dúvida. Tipo, eu perguntava coisas, né? Ah, eu tava pensando em comprar isso, o que você acha que eu preciso comprar? É, eu vi que isso aqui é bom, será que é bom mesmo? Você já ouviu falar disso? Como costurar isso? Até coisinhas simples. Eu lembro que eu tava tentando costurar uma peça, nem lembro exatamente a peça, só que não tava indo. E daí eu falei pra ela, falei, eu tô tentando fazer isso e tá assim. Daí ela me falou da tensão da máquina, coisinhas simples assim, né? Então eu fiquei pensando, imagina se eu não tivesse ela pra ficar me consultando, ia ser muito mais difícil. E eu acho que ela, pra mim, foi muito importante pra mim continuar. E sempre que tinha alguma coisinha, alguma dúvida, ela tava ali e ela me ajudava. Então eu pensei assim, não é nada mais do que justo eu conseguir ser isso para algumas pessoas, né? Então eu compartilhar o que eu tô fazendo, que era o que ela fazia comigo, ela sempre compartilhava comigo assim, ah, tô fazendo tal peça, costurei isso, olha isso que eu fiz, olha isso que eu arrumei. E quando eu tava com alguma dúvida, eu sempre perguntava pra ela e ela sempre me ajudava a fazer também. Então esse foi o intuito de eu estar fazendo isso aqui e querer fazer dessa forma mais tranquila, me compartilhando mesmo com você. Porque tem muito vídeo na internet, né, sobre como faz as coisas. Então, não é, o intuito não é o passo a passo, mas essa compartilhar como eu tô fazendo pra, né, quem sabe, poder ajudar de alguma forma. Então, se você também tiver dúvida no sentido de, sei lá, alguma coisa, né, qual máquina comprar, uma coisa que talvez eu já passei, talvez eu possa te ajudar. Você pode deixar aqui embaixo também. Então, o que eu tô pensando em fazer, tem uma técnica que eu vi esses dias de vídeo, em vídeo, né? Que é a técnica de 3-3-3 para montar um guarda-roupa inteligente, um guarda-roupa cápsula. E eu achei bem interessante porque eu acredito que com poucas peças a gente consegue fazer bastante combinações e consegue ter mais coisas, né? E o meu intuito é ter um guarda-roupa inteiro feito por mim. Então, eu tenho muitas peças que eu gosto muito, só que eu queria ter peças feitas por mim, né? Nas minhas medidas, para eu ter esse guarda-roupa. E esse guarda-roupa bem, como fala, bem, agora fugiu a minha palavra, mas bem usável, bem usável. Então eu tô aqui olhando as minhas bases as bases que eu já tenho prontas, só que eu tenho bases que talvez eu vou precisar fazer outras bases, por conta do tamanho mesmo, né, das bases que eu tenho. A maioria das bases que eu tenho até a parte de gradação aqui, só que, não sei se vocês são assim também,
Mas eu prefiro fazer a base com a numeração já certa do que usar uma gradação da base. Eu acho que isso é influência das minhas professoras. É, então eu tô aqui olhando algumas coisas que eu tenho, que eu já tenho pronto, mas eu acredito que de qualquer forma eu vou ter que fazer uma base do zero. Então a gente vai fazendo aqui. E eu peguei até um livro. Esse aqui é o meu livro masculino. Eu tenho umas bases deles. Até eu pretendo fazer umas roupas pro meu esposo também. Mas primeiro eu vou fazer essas peças que eu tô pensando, que é mais fácil assim, né, pra não ficar provando. Eu tenho esse daqui também, técnicas de modelagem feminina. Ele é muito bom. Ele não é tão simples da leitura, eu acredito. E é assim, eu tenho esse daqui do feminino em PDF, eu acho mais fácil a leitura dele. Esse aqui ele é bom também, eu gosto bastante, só que ele é um pouquinho mais difícil a leitura dele. E daí o que eu pensei, teve uma técnica que eu vi esses dias, um vídeo que eu achei interessante, que é 333 a técnica, para montar esse armário base, né? E eu acredito que no meu estilo hoje, eu acredito que esse, para me iniciar, seria muito bom. Então, se eu não me engano, é três partes de baixo, três partes de cima e três sobreposições, né? A terceira peça, se eu não me engano, é isso. Aí o que eu tô pensando, então, é analisar certinho quais as peças que eu tenho. Eu até fiz uma limpa no meu armário, eu tô com uma sacola de roupa aqui, preciso fazer outra. Porque eu tenho coisa que eu não uso, talvez você seja assim, e eu tô pensando nisso. Quais peças eu vou fazer e quais eu vou começar a fazer, né? Quais delas eu vou começar a fazer. E e daí eu queria fazer dessa forma eu gosto muito do formato como fala? De temporada, né? Temporada tipo série, eu acho muito legal. Então eu queria fazer essa temporada de armário, esse armário cápsula, não sei se fala armário cápsula, armário inteligente, não sei qual a melhor forma de falar. Me conta se você já ouviu falar disso. É, eu já vi várias formas, eu não sei diferenciar qual é qual. Tipo, qual é o armário cápsula, qual é o inteligente, qual é o essencial, né? Mas eu vou analisar as minhas peças que eu tenho, o que eu queria substituir, porque tem coisas que eu gosto, mas às vezes não gosto muito da cor, ou não gosto muito do recorte, da modelagem, então eu quero pegar também peças que eu gosto. Eu tenho um vestido que eu acho muito bonito, só que ele é com cores, né? Ele é meio estampado, tem várias cores nele. E eu gosto muito de peça lisa, mas a modelagem daquele vestido é linda. Então eu queria fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver certinho as coisas que eu tenho e, e ver o que eu vou começar a fazer. Eu até ganhei um tecido da minha tia e eu quero ver se eu começo usando ele, que ele é uma cor bem bonita. Eu não lembro o tecido que é agora, mas é um tecido que ficaria muito bonito, uma calça social, ou um shortinho social. Eu fiz esses tempos, até a modelagem, se eu não me engano, é essa daqui. Um shortinho ficaria lindo naquele tecido. Então eu vou ver certinho as peças que eu preciso e quais eu vou fazer. Então eu já falei que eu quero fazer com as bases, né? Então eu vou. O intuito agora é eu ver certinho o que eu tenho e qual a próxima peça que eu quero fazer. Eu pensando assim por alto, a peça que eu vou querer fazer é uma calça meio de alfaiataria, uma calça de alfaiataria, né? Porque esse tecido que eu ganhei da minha tia, eu acredito que ele vai ficar muito lindo na calça de alfaiataria. Então, eu vou ver a base que eu tenho aqui, também tirar as minhas medidas, para mim raciocinar sobre essa peça. Então, esse vai ser o intuito principal. Então, esse vídeo aqui que eu tô gravando agora, ele é o episódio zero dessa temporada desse armário cápsula. Porque daí no próximo vídeo eu quero ver se eu raciocínio com vocês, é, compartilho, né, o meu raciocínio para chegar nessa peça e ver também as inspirações, né? Eu vou ver se eu consulto algumas peças para mim ver qual eu quero fazer. E é isso. Então eu espero
que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, se você gostou, se você quer estar comigo aqui, quer que eu seja essa sua companhia de compartilhar as coisas, você também pode compartilhar comigo. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu curtir e eu vou ficar feliz de ver você aqui de novo, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchauzinho!